Lillard, this is for the win! Salve, salve, ouvintes do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e estou hoje aqui apresentando mais um podcast especial da nossa série de podcasts sobre a Copa do Mundo. Hoje nós analisaremos o Grupo A, que contém Polônia, Costa do Marfim, Venezuela e China. Eu estou com o Gera Lobo. Fala, moçada, tranquilo? E com o nosso convidado super especial, Gabriel Andrade, um especialista em basquete FIBA. Fala aí, Gabriel. E aí, galera, beleza? É um prazer ser convidado. Sempre falar de basquete é bom, quanto mais de basquete FIBA, que é um negócio que eu acompanho bem forte desde muito tempo, então é uma honra participar. Bom, vamos começar já aqui falando do time assim que talvez seja o mais forte desse grupo, né? Um dos mais fortes desse grupo, que é a seleção polonesa. O que vocês têm a falar dessa Polônia aí? A Polônia, a maneira como esse time foi construído ao longo dos tempos, acho que quando a gente fala de uma seleção europeia, a Polônia é a que eu imagino comparando um nível similar do que a gente tem com o Brasil. É uma seleção que tem alguns bons craques, mas não é um time espetacular, e ele tem as grandes forças nas suas alas. Eu gosto muito, dentro da Polônia, do núcleo formado pelo Mateusz Ponitka, que é um ala mais atlético, que se destaca a nível europeu por conta disso. É um jogador perigoso, infiltrando, é um jogador perigoso como passador, é um cara bem que já está ganhando uma certa experiência no nível mais alto da Europa, junto com o Adam Waksinski, que já foi cestinha de Liga CB, que é um grande arremessador, que ele se vale disso no seu jogo, um jogador dinâmico, uma espécie com um jogo moldado ao estilo J.J. Redick, um cara que está sempre em movimento, sempre buscando o jogo fora da bola para conseguir seus arremessos. Mas é uma seleção que ela tem uma entre-safra, que ela tem os jogadores mais jovens e jogadores mais experientes, e o núcleo de meia-idade ele é um pouco mais desfalcado. Então, quando a gente pensa numa seleção que ela já vem sem o Marcin Gortat, que era a grande marca da Polônia nesses últimos anos, sem o Maciej Lamp. Então esse time já é uma cara um pouco diferente do que ele traz das suas versões anteriores, com mais força no perímetro e menos força no garrafão. Mas é uma seleção que se vale dessa experiência, que tem um jogo mais bruto, jogadores fortes e dois perigos no perímetro que, girando ali em torno do Ponitka e do Waksinski, que a Polônia vai buscar a sua pontuação. Eu acho interessante destacar isso que o Gabriel disse desse núcleo, que ele mistura jogadores mais jovens com jogadores mais experientes. Eu acho legal para essas seleções assim, que não tem tanto, como posso dizer, não tem um valor meio que técnico tão grande quanto outras seleções, e porque traz essa mistura de experiência com os caras que já tem mais uma rodagem na própria seleção, com a juventude, de gente que está aparecendo e querendo mostrar serviço. Eu acho que não tem tanta coisa assim para complementar no que o Gabriel disse. Ele destacou os principais nomes. Também tem o AJ Slaughter, que joga na Liga CB também, que eu acho um nome bem destacável, né? Acho um cara interessante para se observar também. Mas no contexto geral é isso. O Waksinski também é um cara que me agradou muito do que eu vi. É um cara que realmente se movimenta muito bem, tem um bom arremesso, é um cara interessante também de se observar nesse torneio. E a Polônia, eu acho que tem tudo para pelo menos, né, brigar pelo menos para a segunda colocação do grupo. Eu acho que vai, não sei se vai ser melhor do que a Venezuela, que a gente vai comentar depois, mas é uma equipe que é cotada para passar, ainda mais pelo fraco nível, né, dos outros times do grupo, que a gente não vai comentar aqui. Mas eu acho um time legal de acompanhar, ainda mais nesse grupo que vai ter como mostrar o valor dos seus jogadores. Então vai ser bastante interessante. Vamos ver como é que esse time vai se sair. E uma coisa acho que interessante se acompanhar, já que eu falei do núcleo jovem dessa seleção, a Polônia tem o Lukas Kolenda, que é um armador já de 20 anos, um cara que vem se desenvolvendo, que já vem sendo titular do time dele lá na Polônia, como principal jogador. Ele é um cara bem interessante de ser acompanhado, um armador canhoto de 1,95 m, alto, com
bom infiltrador, bem criativo com a bola em mãos, então é um cara interessante, e como a Polônia não tem muitos armadores, o principal armador hoje da equipe, junto do AJ Slaughter, é o Lukas Kotsarek, que já está na fase final de carreira, um armador daquele estilo mais clássico, bem focado no passe. Já o AJ Slaughter já tem um estilo um pouco diferente, já daqueles estilos de americanos mais agressivos em relação à pontuação, um cara mais focado no arremesso. Então, o Kolenda pode ser um cara que pode vir a ganhar minutos, é um cara bem interessante, além do Alexander Balcerovski, o Sasha Balcerovski, que é já um pivô bem alto, de 2,15 metros, mas a melhor característica dele é o arremesso. Talvez ele possa ganhar minutos também com a Polônia, que já não vem com um grande pivô de referência, como existia no passado, como existia na figura do Gortá e do Lamp. Agora ele pode ser que ele ganhe minutos caso ele consiga fechar no elenco final da equipe. E aí é um jogador que pensando até para draft nos próximos anos, pode ser interessante, ainda com 18 anos, bem jovem. E você mencionou o Gortá. Você acha que o Gortá conseguiria ter uma grande influência nesse elenco, mesmo ele assim já estando envelhecido, não tendo jogado muito nas últimas temporadas da NBA? Eu acho que defensivamente ainda poderia fazer um impacto, mesmo que ele não seja mais um grande defensor pela perda da capacidade atlética, já não ser aquela força de pick and roll que ele sempre foi ao longo dos anos, mas ele tem as noções de posicionamento, tem a envergadura, tem a capacidade e inteligência defensiva para causar pelo menos um impacto como um protetor de aro, com uma chave defensiva para essa equipe que é mais fácil de fazer nesse nível. Talvez ele não conseguiria mais ser uma referência ofensiva para essa equipe, mas pelo menos um porte de experiência, com uma âncora, um cara mais experiente, isso aí com certeza eu acho que ele poderia ajudar sim. E você, Gera, qual a sua opinião sobre o Gortá? Eu acho que eu parto desse pressuposto que nesses times, assim, sempre é muito importante ter um cara, ter uma referência grande que, pelo menos, que fez sucesso, né, na NBA, querendo ou não. O Gortá sempre foi um cara, assim, bem regular, né? Claro, realmente não é mais o Gortá, que fez muito sucesso, um cara forte, aquele cara que virou um pivô bem, bem importante na liga mesmo, um cara que sabia fazer muito bem seu trabalho, mas ainda era um cara que chamaria a responsabilidade nesse time. Seria um cara importante na defesa mesmo, e traria toda a sua experiência para enfrentar os caras. Então, não sei se elevaria tanto assim o patamar do time. O Gortá atualmente, claro. Mas sempre é importante ter seus melhores jogadores, e ele seria o melhor jogador do time, provavelmente. Então, faz falta. Sempre faz falta esses caras assim. Ainda mais um cara como o Gortá, regular do jeito que sempre foi. Certo, e agora vamos passar para um outro time assim dessa chave, que é a seleção da Costa do Marfim, né? A seleção da Costa do Marfim talvez seja que tem os jogadores assim menos conhecidos de todo esse grupo, né? E deve ser provavelmente a última colocada desse grupo. O que vocês têm a dizer aí dela? A Costa do Marfim ela vem numa situação bem delicada. Eu que acompanho um pouco os campeonatos de base que acontecem mesmo na África e tento acompanhar um pouco, nem que seja ver os resultados em relação aos torneios africanos, com os torneios a nível de seleção continental, sempre com muitas dificuldades financeiras, e inclusive os jogadores entraram de greve e durante a semana por conta da falta de pagamentos dos seguros, de todas as questões relacionadas à estadia dos jogadores e como isso pode comprometer uma seleção que já é mais limitada no aspecto do talento em si, para uma competição desse nível. Ela já tinha ficado de fora do Africano Sub-18. Eles mandaram os atletas para a competição e aí um pouco antes do torneio eles não puderam participar porque simplesmente não tinha dinheiro para arcar com nada lá. Então é uma federação desorganizada que vive um caos financeiro. Uma equipe já não é tão talentosa mesmo aos níveis africanos. Foi até uma surpresa vir a classificação da seleção da Costa do Marfim. Em termos dos jogadores, é um elenco mais experiente, não tem muitos jogadores mais jovens, e como é o estereótipo de seleções mais africanas, um time atlético, com jogadores longos,
sem muito refino, sem grandes criadores em termos de passe, em termos de execução. Também não tem grandes arremessadores. E vale dessa força atlética, mas também não é algo que vai fazer diferença, acredito, nesse nível. E provavelmente vem para ser a última do grupo. Realmente, como o Gabriel disse, esses times africanos, assim, normalmente, né, no caso, normalmente são times que, eu vou falar mais aqui do jeito de jogar, mas normalmente são times que muita correria, uma transição, não tem realmente tantos arremessadores assim de forma regular, gostam de jogadas de ISO, tudo mais, e isso no basquete FIBA principalmente, isso que eu já comentei muitas vezes, no basquete FIBA eu não acho que funcione. Claro que eu tô pegando aqui meio no modo geral, claro. É porque do que eu acompanho do basquete FIBA, eu acho que os times de organização, que tem jogo de meia quadra, bem qualificado, eu acho que esses times assim, eles tendem a render mais, exatamente por eu achar o basquete FIBA algo bem mais coletivo do que, por exemplo, a NBA, né, que sempre é a comparação. Então, não creio realmente que a Costa do Marfim vá fazer alguma coisa, por além de ser um time já fraco, ter todos esses problemas internos, né, problema de seguro e tudo mais, então eu vejo na verdade eu vejo a Costa do Marfim sendo o saco de pancadas desse grupo, e é porque não é um grupo forte, assim, não vejo sendo um grupo tão forte, mas o time é tão fraco, já, se não me engano tá na colocação 64 do ranking da FIBA. Pô, não tem como pensar em coisa muito boa, seria uma surpresa assim gigantesca ver esse Costa do Marfim pelo menos passando. Então, é uma equipe que realmente vai sofrer muito e não tem muito o que tirar de bom nesse time. A seleção da Costa do Marfim, até agora, eles fizeram 4 amistosos nesse pré-Copa do Mundo, perderam 3 e ganharam da Suíça. Porém, a Suíça também é uma seleção que nem se classificou para a competição. Você acha que isso pode significar que eles ainda têm, mesmo que pequena, uma chance de ganhar, nem que seja de uma equipe como a Polônia ou da própria China nesse grupo? Acho muito difícil, até porque a Suíça acabou de disputar um torneio, e o torneio que ela estava disputando era as pré-qualificatórias para o Eurobasket de 2021. Que na verdade eles estavam disputando um torneio que qualifica para as eliminatórias do Eurobasket. É uma seleção muito fraca a nível europeu, que só tem basicamente, tava até o Capelá estava jogando, o Capelá do Houston estava jogando esse torneio, mas é uma seleção muito fraca, não dá para comparar, muito mais fraca do que a Polônia, e até mesmo mais fraca do que tem no máximo um nível que pode ser similar à China, mas no geral também menos talentosa do que a China. Para mim, na verdade, a Costa do Marfim tem grande chance de ser a pior seleção da Copa do Mundo. Então acho muito difícil. Não vejo esse time ganhando de Polônia, Venezuela e China. Bom, agora passando para os anfitriões, né? A China é uma seleção assim, que já teve como grande jogador Yao Ming, né? Mas como vem a China para essa Copa do Mundo? Tem aquele jogador, o Zhou Qi, que chegou até a ser do Houston Rockets. Ele seria o melhor jogador desse elenco ou não? Acho que como referência hoje a nível de elenco para a China, os principais são o Yi Jianlian, aquele velho Yi Jianlian que foi draftado pela NBA, jogou alguns anos, era gato, e que ainda continua como uma força dominante no basquete chinês. E também tem o Ailun Guo, que é um armador habilidoso, um armador alto habilidoso, que foi o principal jogador da China, da China durante as eliminatórias. São os principais. O Zhou Qi pode ser um jogador interessante nesse nível também, até pelo tamanho, por ser um jogador muito grande, muito longo, e que consegue juntar isso com mobilidade, apesar de ser magrelo, apesar de ter convivido com muitas lesões, né, mesmo durante a pequena estadia que ele fez pelo Houston Rockets, que foi mais anti-league que no próprio Houston Rockets. É uma seleção de jogadores altos, de jogadores longos, isso é o principal chamariz da China, mas as principais forças são esses dois jogadores. Além de um outro que chegou até a jogar Summer League pelo Dallas Mavericks no ano passado, o Jin e Yanu Yang. A força está concentrada nesses 3 jogadores. São numa seleção alta, mas que falta muita consistência nos últimos anos, não consegue formar grandes arremessadores para espaçar a quadra, mesmo formando bons jogadores de garrafão, pelo menos para jogar nesse nível. O Kitsu e o Jianlian são
são alguns deles. Também tem o Wang Zelin, que foi draftado pelo Memphis Grizzlies poucos anos atrás. É um time que se vale desse poderio no garrafão, mas também não é um time atlético, um time que sofre defensivamente. Mas no geral, para concentrar as forças, eu diria que é o Yin Lian e o Ailun Guo. Realmente, a China já sempre foi um time que tradicional, né, do basquete asiático. Provavelmente, assim, se pegar a Ásia e a Oceania, é o grande país, né, junto com a Austrália, provavelmente. E vale lembrar que vem de uma quinta colocação na Asia Cup, né, da FIBA, que não é um negócio muito interessante de se comentar aqui para eles. É realmente um time que muito alto, sempre a China mesmo já fez vários jogadores muito altos, sempre teve essa base, né, na seleção. E também a minha grande preocupação é que eu não acho o time da China muito atlético, eu acho que vai ter problemas com isso. Eu acho que no basquete atual, por mais que seja importante ter uma coletividade legal, é sempre bom ter esses caras mais coletivos, mais fortes, né? Esses caras que ajudem nesses momentos mais difíceis até do jogo. Então, vai ser uma briga legal com a Polônia, né? Não acho que vá pegar esse lugar da Polônia, mas a China tem jogadores, como já citados aí, que podem ajudar nisso. Então, eu nunca consigo tirar a China, nunca consigo menosprezar a China, né? Eu gosto, sempre gostei dos times que a China fez, claro, mas é porque nesse ano eu já acho que está até abaixo do que eu mesmo esperava deles. Então vamos ver como é que esse time vai reagir num grupo desse que tem chance de passar, eu acho. Mesmo não sendo meu palpite, mas tem chance de passar e ver como é que daqui para frente também vai ser um legal para ver como é que a China vai se comportar daqui para frente, porque tem alguns talentos legais, né, para se observar, mas não vejo ainda um poder de fogo tão grande assim. E vocês consideram que a China talvez seja uma equipe que seja liderada por mais um jogador, ou ela é uma equipe coletivamente forte? Ela não é liderada por um jogador, mais porque o Yi Lian também não é já tá indo para uma fase mais descendente da carreira, mas ela tem pelo menos 3 ou 4 jogadores ali que são os dominantes claros ali, que fica no Guo, no Lian, no Ku, no Kizu e no Wang Zelin. Só que 3 desses jogadores são jogadores de garrafão, você não consegue jogar com eles ao mesmo tempo, até porque são jogadores mais aqueles cincão mesmo. O Lian até pode jogar com uma ala pivô mais aberta, mas não é nem o melhor jeito de se jogar com ele. Então, se você tem 3 dos seus melhores jogadores no garrafão, acaba que as forças vão ficar concentradas, acredito que muita responsabilidade em cima do armador do Guo. E aí vamos ver se ele consegue brilhar. Ele veio carregando a China nos últimos anos, o Gera até citou as competições asiáticas que a China jogou, ela sempre mandando times B, time C, não dando nem muita trela, realmente não se importando muito com esses torneios, até porque não valem muita coisa. A mesma como já estava classificado nas eliminatórias, usou as eliminatórias para testar muitos jogadores jovens. Então, vem tentando mesclar nisso aí para ver se conseguia trazer um elenco mais renovado e mais experimentado, mas ainda pelo menos por poucos jogadores. É um time também sem profundidade, isso pode atrapalhar. Certo, e agora falando da última equipe do grupo, que talvez seja mais forte, que é a Venezuela, né? A Venezuela tem aqui a nível de América do Sul, ela tem um dos talvez maiores times, né? Que se eu não me engano é o Guaros de Lara, que chegou a ganhar algumas vezes aí uns torneios importantes a nível continental. E, bom, o que a gente pode esperar dessa seleção? Eu esperaria mais dessa Venezuela nos últimos anos, mas falta um pouco de renovação nesse núcleo. Mas é um time muito experimentado, é um time que sempre costuma ser bem treinado, mas é também um time que carrega, eu não botaria ele, por exemplo, como a principal força desse grupo. Eu acho a Polônia mais forte que a Venezuela, e talvez a Venezuela não seja um nível muito acima assim, do que esse elenco chinês, pelo menos dessa vez. Boa parte do
do núcleo da Venezuela é o mesmo dos últimos anos, e só pode ajudar em termos de entrosamento, da coesão dessa equipe, mas é já uma equipe que já está ficando mais envelhecida para um elenco que já era limitado. Então, se a gente está falando de Graterol, de Cubidian, daqueles nomes tradicionais do basquete venezuelano, já é um elenco muito envelhecido, e que eu também eu não boto grandes esperanças nesse núcleo que já sofreu um pouco mais, até nas eliminatórias americanas, que eles costumam passar com mais tranquilidade. Deu para ver esse time um pouco mais claudicante, sem a força que a gente imaginava nos últimos anos. E a exemplo da Costa do Marfim, é outra seleção que carrega jogadores em greve, que vem para a Copa do Mundo com asterisco no financeiro, até pelo caos que o país tem enfrentado nesses últimos anos sobre o regime do Maduro. Então eu acho que ela traz mais questões do que o esperado, do que a gente espera nos últimos anos. Pelo núcleo envelhecido, pela situação muito ruim de jogadores em greve, poucas semanas antes da Copa, precisando fazer muitas concessões para ir para lá, e acho que, dependendo da situação, pode correr até um risco de ficar fora da fase seguinte, eu não duvido disso. Mas se esse time conseguir seguir, é muito por conta do entrosamento, da força do coletivo dessa equipe. É perfeito o que o Gabriel disse. Eu acho que realmente, por mais que eu goste desse time, eu gosto, mas primeiro, realmente tem que rolar uma renovação nesse time, porque lá no basquete, lá da Venezuela, tem times bons, tem jogadores bons. Para quem acompanha o basquete aqui, né, da América do Sul, tem jogadores interessantes, mas eles permanecem com esse mesmo núcleo velho, o que não é legal. Eu acho que sempre tem que ter um equilíbrio, né? E outra coisa que me incomoda um pouco nesse time é a altura. Eu acho um time baixo. Acho que não tem jogadores muito altos. É um time que também corre muito, né? Tem um jogo de perímetro interessante até, mas eu acho um time baixo e eu acho que isso pode trazer problemas para eles, ainda mais enfrentando, por exemplo, até a própria China, que tem um time mais alto, bem mais alto até. Mas e ainda tem realmente esses problemas internos aí que o Gabriel citou. Então, realmente, eu na minha cabeça eu ainda boto fé nesse time da Venezuela, ainda acho que deve passar sim para a próxima fase, mas realmente é meio que uma incógnita de como eles vão chegar, de como vai estar realmente o entrosamento desse time, de como eles vão saber lidar com tudo isso, o que passa na cabeça deles. Então, é uma relativa incógnita esse time, mas que eu gosto muito do basquete venezuelano, gosto de acompanhar algumas coisas. Então, espero que o time saia bem, com esse entrosamento dê certo, e mesmo com a idade, os caras, né, apareçam e mostrem as caras aí para tentar ajudar. É uma Venezuela sem Néstor Che Garcia, uma coisa que não acontece há muito tempo. Já um dos motivos da greve também é o descontentamento com o novo técnico, Fernando Duró. O Che Garcia é uma figura folclórica no basquete sul-americano, mas sem dúvida é o técnico mais consistente em termos de resultados, no que ele consegue trazer. Então, o fato de estar o mesmo núcleo de jogadores, mas sem esse cara por trás, que nova cara essa Venezuela pode trazer, com esse núcleo que já está envelhecendo. E até complementando o que o Gera disse de ser um time baixo, é um time baixo de jogadores pesados. Então, Echenique, Graterol, Colmenares, esses homens de garrafão da Venezuela, além de serem jogadores que não são altos os padrões de que são exigidos de pivô, eles também são jogadores bem terrenos, bem terrestres, por assim dizer. São jogadores que não causam grandes impactos como protetores de aro. São caras fortes, são caras que jogam duro, que gostam desse jogo mais físico, mas não são caras que vão ajudar a proteger o jogo vertical. E isso isso é uma grande falha do elenco venezuelano, que pode fazer a diferença. Bom, a Venezuela disputou recentemente o Pan-Americano, né? E, assim, acabou não indo tão bem. Foi eliminada logo na primeira fase, né? Chegou a pegar o quinto lugar. Mas, assim,
tem alguns jogadores que são que são os mesmos, que vão disputar tanto o Pan-Americano quanto a Copa do Mundo. Isso talvez seja um indicativo que essa Venezuela vá, assim, realmente ir mal nessa Copa do Mundo. É um time de poucas pretensões. Se é possível passar da primeira fase, até pelo grupo ser fraco, daí pra frente já é muito difícil. Ainda mais considerando as fraquezas que devem ser exploradas pela maioria das seleções europeias e pelos adversários que possam vir do próximo grupo. Eu não imagino, mesmo passando em primeiro ou segundo, o que vem pra frente é paulada. E acho muito difícil que, se esse time passar da primeira fase, que ele já passe da primeira fase eliminatória. Então, não imagino esse time indo longe, mas existe uma grande chance de passar da primeira fase. Isso já é importante, até pensando em Olimpíadas para eles, ver se conseguem pegar uma das vagas ali da América. Bom, certo. Então agora que a gente já falou aqui sobre os quatro grupos dessa chave, eu vou só para encerrar perguntar qual o panorama geral de vocês sobre esse grupo. Gera, dê seu panorama geral aí. Bom, eu acho que, pelo que tudo foi dito aqui, acho que eu vejo a Polônia, né, passando em primeiro, por ser realmente aquilo que eu disse. Essas seleções europeias normalmente são mais organizadas, sabem jogar o basquete FIBA, né? Então, eu coloco eu coloco minha mão muito nisso, né? Muito no que vai dar certo. Eu boto a Polônia em primeiro. Em segundo, como eu disse, eu gosto do time, por mais que seja velho e tenha alguns problemas até de composição do elenco mesmo, né? Eu coloco a Venezuela passando em segundo, mas a China vai brigar muito por essa vaga. Não ficaria surpreso com a China passando, deixando logo claro aqui. É um simples palpite. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo Polônia em primeiro, Venezuela em segundo, China em terceiro e, infelizmente, né, a Costa do Marfim que não tem para onde ir e ser realmente o saco de pancadas dessa Copa do Mundo todo. Bom, eu imagino um grupo que vai ter uma disputa difícil ali do segundo e terceiro lugar. Eu imagino a Polônia conseguindo uma certa tranquilidade nesse grupo, tendo confrontos duros com Venezuela e China, mas acho que é clara favorita conseguir, pelo menos tem potencial, tem um elenco mais preparado para passar por essas duas equipes, e uma briga difícil entre Venezuela e China. E aí vai ser decidido ali nos poucos detalhes, se vai ser no talento de perímetro que a Venezuela é superior ao chinês, ou se o garrafão mais alto, até mais atlético, embora não seja coisa mais atlético, não é mais atlético do que o venezuelano, se isso vai fazer diferença, como esse matchup vai se ajustar e conseguir classificar. Vai ser decidido ali, e hoje eu tô tentado a apostar na China acima da Venezuela, até pela situação de greve, descontentamento com o técnico, poucas semanas da Copa do Mundo. Então você acha um risco, e que é um risco que pode sair bom para a China, até para estar jogando dentro de casa. Então imagino que isso possa fazer diferença para a China, e a Costa do Marfim dificilmente vai conseguir alguma vitória ou mesmo conseguir fazer um confronto duro com as outras seleções. Mas imagino que vai ser um grupo difícil, pelo menos nessa disputa de segundo e terceiro lugar. E China contra a Venezuela vai ser um daqueles jogos que a gente tem que anotar para assistir, né? Porque é o jogo que vai decidir, muito provavelmente, o que vai acontecer no grupo. É que a gente vê a Polônia com certa, não tranquilidade, mas uma certa certeza que vai ser a primeira. Então, vai ser o jogo para se acompanhar, porque provavelmente vai ser o jogo que vai decidir quem vai passar em segundo. E é pelo menos um ponto interessante para a gente que acompanha, tem menos acesso ao basquete asiático. A gente tem a China com um grupo mais confortável, que tem um pouco mais de possibilidade de passar. Então vamos ver, como se justifica os grandes salários do basquete chinês, como as grandes estrelas da China vão se comportar numa competição mais forte. Então, ainda jogando dentro de casa, isso pode ser uma vitrine usada. O público da China já é grande por si só, por ser China. Mas como a China vai se comportar dentro disso, sendo uma seleção inconsistente, que tem tido dificuldade para ganhar resultados, mesmo sendo uma seleção talentosa dos padrões asiáticos. Então, é uma vitrine importante num grupo tranquilo. Então, é uma das grandes chances do basquete chinês procurar se expor mais.
até pelo esforço que a Liga Chinesa vem fazendo, pelo esforço do Yao Ming tentar mudar o esquema do basquete chinês, de botar draft, de mudar a regra para estrangeiros nos últimos tempos, que é uma liga que os elencos são formados por 2 americanos e o resto chineses, mas os americanos fazem 50, 40 pontos por jogo, tem aquelas médias absurdas, e aí nós temos essa imagem dos jogadores estrangeiros que vão lá e dominam, mas como são os chineses? O que tem além do Yin Liang, que é o que a gente conhece, porque já jogou alguns anos na NBA, mas os outros talentos? Como isso está se comportando, como isso é comparável ao basquete ao redor do mundo, comparável ao basquete americano, que com Venezuela, comparável ao nível médio do basquete europeu com a Polônia. Então, isso é uma vitrine muito importante até para ter uma noção mais adequada de onde está o basquete chinês e como ele é comparável contra outras forças do mundo. Bom, acho que por esse grupo é só, pessoal. Eu sou o Vitor Beratini, apresentei aqui esse podcast. Muito obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado ao Gera Lobo. Valeu, Buras, valeu, Gabriel, esse craque do basquete FIBA, né, que já é um conhecido há muito tempo, meu pelo menos. E vamos acompanhar. Esse é um grupo que não parece ser tão interessante, mas mais interessante do que isso parece, exatamente por esse equilíbrio, né? Então vamos acompanhar aí, que vai ser muito divertido. Um abraço, moçada, até a próxima. E muito obrigado ao Gabriel por ter vindo aqui passar esse conhecimento incrível que ele tem. Valeuzão, Gabriel. Muito obrigado. Repetindo, é sempre uma grande oportunidade de falar de basquete, falar de basquete do mundo inteiro. Então, dessa diversidade para falar de África, de China, de América e de Europa, de seleções que nós não estamos acostumados a falar. Então, isso é uma coisa importante, a gente conhecer o basquete ao redor do mundo, até para a gente aprender sobre o basquete no geral, sobre como nós podemos o comparar como um país com outras forças. Uma Copa do Mundo muito interessante, por ser na China, esse grande público do basquete, um lugar que é de basquete, que ama o basquete, que vive o basquete, mas também uma força que ainda temos a ver com certos estereótipos. Então a gente discutir basquete é sempre legal, e de falar de Copa do Mundo é muito melhor ainda. Então agradeço a oportunidade de poder falar, e contamos sempre aí com a presença, sempre que precisarem de mim, à medida que o tempo permitir, nós estamos aí para discutir basquete. Muito obrigado aí, pessoal. Então até a próxima, e acompanhe a cobertura do For the Win. Abraço.